Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, a partir do versículo 22. A partir do versículo 21. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, a partir do versículo 21. Graças a Deus pelos irmãos que me antecederam aqui, os três, no caso, Josemar, que trouxe a devocional, Elienay, que também fez uma devocional, o diácono Josivaldo e Petrônio. Oro a Deus para que Deus abra a mente de cada um, continue abrindo as nossas mentes, para que Deus venha fazer desses homens grandes pregadores e combatermos, irmãos, os falsos ensinos que cada vez mais têm surgido. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 21, diz assim: Quem tem os meus mandamentos, e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço o que o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Rogo-vos as orações para que Deus ilumine a minha mente e também a mente de vocês para entendermos a palavra. Oremos. Bendito Deus, eterno, poderoso e santo Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te louvo, Deus, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Deus bendito, obrigado pela palavra que foi lida. Obrigado por estarmos aqui, Deus, no ambiente de culto. Te peço, Deus, perdão por todos os pecados que assim cometi. Deus bendito, ilumine a minha mente, me faz compreender a tua palavra corretamente. Para assim, Deus, para que assim eu venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Abre a mente, Deus, de cada coração que aqui está, para que possam entender a palavra do Senhor. E assim, Deus, viverem de conformidade à mesma. Deus, em nome de Jesus, assim te peço e te agradeço. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Irmãos, dando continuidade à exposição do Evangelho que segundo escreveu João, e no último domingo, infelizmente, não pôde ser gravado no YouTube. Todavia, alguns irmãos que, acredito que uma boa parte dos que estão aqui, a maioria estiveram domingo conosco, e acompanharam a exposição que eu fiz, onde Jesus ele prometeu o Espírito Santo. O versículo 21 que li, ele diz assim: Quem tem os meus mandamentos, eles obedece,
esse é o que me ama. Eu expliquei bem, me detenho um pouco em cada versículo, explicando e também aplicando, para que a gente venha não só entender o que Jesus ele quis dizer, mas que nós venhamos também termos a certeza que Jesus aqui, ele falou tanto com os ouvintes que estavam na ocasião com ele, como ele também falou conosco. Portanto, quem tem os mandamentos de Jesus e lhes obedece, esse é o que ama Jesus. E aquele que ama, e aquele que me ama, Jesus falando, aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus disse que quem tem os mandamentos dele e lhes obedece, esse é o que ama a ele. E aquele que ama a Jesus, ele será amado por Deus. E Jesus diz, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A gente bem sabe que as Escrituras Sagradas elas vão nos ensinar que Jesus é o único caminho de nós chegarmos a Deus. Não tem como nós chegarmos a Deus a não ser pela bendita pessoa de Jesus. Jesus ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. Irmãos, e quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e em especial esse versículo, onde Jesus ele fala muito claramente isso, ele diz que aquele que ama ele, guarda os seus mandamentos. O Pai o amará, e Jesus também o amará e se revelará a ele. Portanto, aquele que não obedece a Jesus, ele não vai entender as Escrituras. Por quê? Porque Jesus falou que aquele que ama ele, o Pai o amará, Jesus também o amará, e Jesus fala, e eu me revelarei a ele. É por isso que a gente vê hoje tantas e tantas pessoas, seja em movimentos sectários, ou seja, em seitas que não têm parte com Deus, e até mesmo, irmãos, uma boa parcela de pessoas que estão dentro das igrejas, por não obedecerem os mandamentos de Jesus, não tem a revelação de Jesus. Os judeus, o povo de Israel, eles foram escolhidos por Deus lá no Antigo Testamento para representarem a Deus naqueles tempos. E assim representaram a Deus. A Bíblia vai nos mostrar que de Gênesis a Apocalipse, Jesus ele é o tema central das Escrituras. Toda a Escritura aponta para Jesus. E os judeus que receberam a revelação de Deus, eles esperavam o Hamashia, que era o Messias, o Salvador do mundo. E quando Jesus veio, a grande maioria dos judeus rejeitou a Jesus. E muitos judeus, na atualidade, e depois de Cristo também, continuaram sendo judeus ortodoxos, continuaram sendo pessoas que estudavam o Antigo Testamento, mas por não aceitarem a Cristo como Messias, por não reconhecerem Jesus como Messias, como Salvador do mundo, o judaísmo que outrora, que noutro momento, Deus, ou as pessoas que seguiam o judaísmo noutro momento, lá no período do Antigo Testamento, e representavam a Deus, eles agora se tornaram um movimento sectário, ou seja,
um grupo de religiosos que não tem parte com Deus. Para vocês verem. Então, irmãos, o segredo está: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse-lhe, 22, disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Eu acredito que Petrônio lembra que preguei muito. Eu acho que eu já esqueci a quantidade de vezes que eu preguei na rua nesse versículo. E confesso aos irmãos que eu estou com saudade de pregar na rua. Eu estou no óleo para pregar na rua. Estou no óleo, só assando. Irmãos, 22. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Portanto, se alguém ama a Jesus, Judas faz uma pergunta: mas Senhor, por que o Senhor se revelarás a nós e não ao mundo? Aí Jesus fala: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Jesus continua a dizer: meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. O que é que Jesus quis nos ensinar aqui? Que se a pessoa não amar ele, é como eu disse anteriormente, Jesus não vai se manifestar a ele, ou se revelar a ele. Jesus não se revela ao mundo, Jesus não se revela a quem não tem compromisso com ele. A pessoa pode ser de igreja, a pessoa pode ser pastor, pode cantar, pode pregar. Se a pessoa não tiver compromisso com Jesus em obedecer a sua palavra, ela vai continuar na igreja, ela vai continuar fazendo ou praticando as mesmas práticas que praticava anteriormente, quando ainda não servia a Deus, porque ela não consegue compreender, porque na verdade ela não quer obedecer ao Evangelho. E como diz um adágio popular, a palavra entra pelo um ouvido e sai pelo outro. E Jesus não há de se revelar a essa pessoa. Agora, aquele que ama a Jesus, Jesus disse: esse obedecerá aos meus mandamentos, meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Irmão, está aí a explicação porque a gente vê tanto crente, a gente vê tantas denominações, a gente vê tantas pessoas que se dizem ser crentes, e tantas pessoas que não têm parte com Jesus dentro das igrejas. Pessoas que têm um testemunho pior do que muitos espíritas, do que muitos macumbeiros, do que muitas seitas por aí. Exatamente porque se acostumaram a vir na igreja aos domingos, se acostumaram a estarem nos cultos, se acostumaram com aquelas mensagens, né, que o cara sai de lá com um peitão bem inchadão, parecendo o Holyfield. Não, o Holyfield é bem maior do que o Arnold, aquele que lutou com o Mike Tyson, o peito bem inchado. Por quê? Porque ouviu o que queria. Ouviu o que queria ouvir. Cara, no pecado, fazendo o que o diabo quer, como uma vez disse um rapaz comigo. Ele disse: rapaz, tu agora é crente? Eu sou. Ele disse: tá bom mesmo. Tu fizeste tanto favor para o diabo, agora tu vai trabalhar para Jesus. E ele não é crente até hoje. Aí eu fiquei achando engraçado a forma que ele falou para mim, rindo. Tu fizeste tanto favor para o diabo, agora vai trabalhar para Jesus, faça pelo menos a metade para Jesus. Eu digo: eu vou tentar, porque é difícil, mas eu vou tentar. Irmãos, aí o cara praticando todas essas práticas, mas quando chega na igreja, aí o pregador fica lá: não,
Jesus vai fazer, Jesus vai dar, Jesus vai realizar. Não se preocupa, não, continua da forma que está, que ele vai realizar. Ou seja, o pregador sendo usado por Satanás, ele está incentivando as pessoas a pecarem mais, porque dessa forma Jesus está se agradando deles. Só que as Escrituras, que são inerrantes, ou seja, não tem erros, que são infalíveis, ela não falha, e que são também suficiente. Ela diz, como Jesus disse aqui, Judas perguntou, por que, Senhor? Mas por que, Senhor, te revelarás a nós e não ao mundo? Ele respondeu, porque se alguém me ama, vai guardar os meus mandamentos. Qual é o intuito de Jesus se revelar a uma pessoa que não ama Ele? Qual é o intuito? Isso não quer dizer, irmãos, que eu vou logo explicar aqui, ainda bem que o Espírito Santo vai me orientando aqui. Isso não quer dizer que uma pessoa lá no mundo ímpio, um exemplo, a gente faz um culto agora ao ar livre, aí tem um monte de gente que nunca vai querer Jesus, Jesus não vai se revelar àquelas pessoas para que elas entendam o Evangelho, elas vão entender o Evangelho. Agora, só que a ideia de revelação aqui é uma revelação mais profunda, e essa revelação mais profunda, com mais detalhes acerca de Deus, só quem recebe essa revelação é aqueles que são crentes de verdade. Por quê? Porque eles têm compromisso com Cristo. É por isso que a gente vê cientistas, a gente vê médicos, a gente vê pessoas que têm são pessoas que são graduadas em várias coisas, mas são pessoas que não compreendem as Escrituras, são pessoas que não entendem a revelação de Deus. Portanto, irmãos, Jesus disse que aquele que ama a Ele, guardará os seus mandamentos. O Pai o amará, e eles, Jesus e o Pai, virão para eles e farão morada nele. Isso fica bem claro que a Bíblia ensina que o crente, o corpo do crente, é templo e morada do Espírito Santo. Eu já escutei por várias vezes algumas pessoas que não são crentes dizerem assim, então quer dizer que nós, as pessoas que não são crentes, não são, o Espírito Santo não habita? Não. Ele pode fazer uma visita lá rapidinho. Agora, habitar, ele só habita no crente. Ele só habita no crente enquanto esse crente continuar em obediência a ele. É o que Jesus falou. Aí eu vou preferir acreditar no que um ímpio, que não conhece nada de Jesus, ele diz, porque Jesus disse que não se revelará a eles, e ele, o Pai, não virá para essa pessoa. Ou vou crer no que Jesus diz? É claro que eu vou crer no que Jesus diz, porque Jesus, ele é o Filho de Deus encarnado, e é através de Jesus que ele se revelou a nós. Outro detalhe aqui, irmão, não sei se vocês perceberam, aqui é uma manifestação da Trindade. Versículo 22. Disse Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Versículo 15, do mesmo capítulo, diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, Jesus falando, e ele dará a vocês outro Consolador,
para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Aí Jesus fala no 22, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Só que Jesus falou no versículo 15, no versículo 16, Jesus falou no versículo 16 e 17, que ia rogar a Deus para que Deus enviasse o Espírito Santo. Mas só que Jesus agora fala no 23, que aquele que ama ele, o Pai o amará, e ele, aí ele fala, meu Pai o amará, nós, ou seja, se referindo a ele e a Deus, nós viremos a ele e faremos nele morada. Olha a Trindade aí, ela explicitamente, ou seja, claramente, ela manifestando-se na Bíblia Sagrada. Porque Jesus fala durante, ou por várias vezes, que iria pedir ao Pai que o Pai enviasse o Espírito Santo para estar com os discípulos. E como nessa perícope aqui ele falou. Só que ele fala que aquele que ama ele e o Pai virá até essa pessoa e fará nessa pessoa morada. Mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, formam um único Deus, só que são três seres distintos, três pessoas distintas, que têm a mesma natureza, que têm a mesma essência e formam um único Deus. Irmãos, nada melhor do que as Escrituras para nos explicar sobre todas as doutrinas sagradas que ela nos ensina. Nada melhor do que as próprias Escrituras, tanto veterotestamentárias como neotestamentárias, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Versículo 24. Aquele que não me ama não obedece à minha palavra. Irmãos, aquele que não ama Jesus, ele não obedece à palavra de Jesus. Quem está dizendo aqui é Jesus. Eu estou apenas repetindo o que o próprio Jesus disse. Aquele que não ama ele, não obedece às palavras dele. Portanto, irmãos, não tem como nós se enganarmos com ninguém, e muito menos nós nos enganarmos a nós mesmos. Porque um exemplo, se a partir de hoje, ou se desde quando eu decidi seguir a Jesus, eu gosto de orar, eu gosto de ler as Escrituras, eu prego, já de muito tempo, não comecei na congregacional, mas de muito tempo, na verdade, desde pouco mais de 2 anos ali, 1 ano e pouco, não, desde o primeiro ano praticamente, eu já dirigia trabalho, desde o primeiro ano, mas se eu não obedeço a palavra de Jesus, não adianta eu me enganar, porque o próprio Jesus, ele é bem categórico, ele é bem claro em dizer que aquele que não ama, não guardará a sua palavra, não obedecerá. Então, irmãos, não adianta se enganar. Irmãos, é muito fácil de nós nos policiarmos diariamente, de nós olharmos para nós mesmos e vermos se estamos realmente servindo a Jesus ou se nós trocamos apenas de religião. Nós paramos apenas de beber cabumba, como disse nordestino, ou cachaça. Paramos apenas de irmos para a festa, até porque, eu vou dizer baixinho, mas parece uma vergonha, tem gente que não parou não, viu? De ir para a festa do mundo,
de beber cachaça. Tem alguns que estão lá na igreja e estão aqui também. Não tá lá no mundo e na igreja também. Alguns pararam só de fazer isso. Irmão, se for para fazer isso, é melhor a gente estar no mundo. É melhor a gente estar no mundo, é melhor a gente estar bebendo. É melhor a gente estar no parque do poico, como diz Adão, do povo. Adão chama parque do poico. Nem do porco, é do poico. Irmão, se for para a gente viver aqui na igreja, fazendo o que a gente fazia anteriormente, porque eu não estou dizendo aqui que eu não peco. Eu não estou dizendo aqui que eu não peco. Quem convive comigo sabe melhor do que qualquer uma outra pessoa, Deus sabe o quanto eu sou falho. Agora o que eu estou dizendo, irmãos, é o seguinte: a pessoa não pode estar na igreja, praticando as mesmas coisas do mundo, e demonstrando por A mais B, e como diziam meus professores de matemática, que isso é bem antigo, não sei se usa mais, tirar a prova do 9 fora, que eu não tenho nada com Jesus, eu pratico as mesmas coisas, me alegro da mesma forma com o mundo. Irmão, se dentro de nós a gente não se entristecer com o pecado, quer um conselho, se arrependa, e se entregue verdadeiramente a Jesus. Não quer se arrepender não? Então o segundo conselho é, vá para o mundo, pratique o que quiser, porque vão para dentro da igreja, o julgamento é maior. O julgamento, irmãos, dentro da igreja vai ser maior. E que a gente não seja igual aos fariseus, né? Porque os fariseus, eles nem entravam e nem deixavam ninguém entrar. E quem disse foi Jesus. Eu estava conversando com um irmão ainda sábado, e o irmão disse a mim, que chegou para o pastor dele, o irmão dizendo a mim, chegou para o pastor, ele falou: pastor, tem 2 pessoas na igreja que fez isso assim, assim, assado. O irmão me disse sábado, pela manhã. Aí o pastor olhou para ele, e o pastor gosta desse rapaz, viu? Gosta dele, que está fora do gibi. Olhou para ele e falou assim: você tem prova? Fica logo sério, você tem prova disso? Ele falou: eu tenho prova, e mais do que uma se necessitar. Aí o pastor pegou, ficou quieto, tapeou, cortou o assunto, e deixou para lá. E já faz quase 6 meses. E como dizia uma música que eu escutava ainda no Rio de Janeiro, tô nem aí. Irmãos, um pastor desse, eu vou falar baixinho, se ele escutasse, ele está ferrado com Jesus se ele não se arrepender. Isso é um anticristo, isso é um embaixador do inferno na terra, isso é um agente de Satanás, e não é um agente de Satanás, um cara desse não é um agente de Satanás disfarçado, não, é explicitamente, porque ele está como líder da igreja, está vendo os crentes indo para o inferno, e porque dizimam, e porque está beneficiando ele, com luxo, com enriquecimento ilícito, que muitas vezes são os preguiçosos, aí pronto, nem pode pecar. Irmãos, isso não pode acontecer, irmãos. Isso não pode acontecer. É por isso que esse irmão disse a mim, que o pessoal disse que não queria negócio na igreja lá. Aí ele falou: tá, vai abrir um aqui. Vai abrir um aqui em Riachão, vá lá, vê se você gosta. Aí eu disse assim: fulano, manda uma pregação logo minha para ele, porque se ele não gosta, ele não vai perder nenhum tempo. Ele não vai perder nenhum tempo. Porque vai que ele pense que eu estou aqui, igual esses pregadores que estão aí, falando que a igreja que eu vi. Jesus disse: aquele que me ama, guardará os meus mandamentos, obedecerá a minha palavra. Ele diz no 24, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Então, irmão, seja eu, seja quem for, se nós não obedecermos às palavras de Jesus,
Isso não implica, isso não quer dizer que se nós se dedicarmos a Jesus e a obedecer a Ele, a gente nunca vai pecar. Não, a gente peca. Agora, se nós vivermos na igreja, deliberadamente pecando, propositalmente pecando, e nem aí, mentindo, enganando, subornando, sendo enganado, traindo, sendo traído e não está nem aí, a gente não ama a Jesus. A gente está perdendo tempo dentro da igreja. A gente está perdendo tempo, irmãos. De vez em quando eu encontro uns doidos que eu me alegro. Eu pensei que eu tinha encontrado só Paulo Júnior. Tem um tal de Rodrigo, e é calvinista, viu? Rodrigo Mocelin, é? Meu amigo, o cara é dos meus. Eu pensei que Paulo Júnior era rigoroso. Ele é mais rigoroso, pelo menos em alguma coisa que eu vi, Paulo Júnior não chega nem nos pés. De alguns detalhes que ele defende. E é calvinista, viu? E é calvinista. Lenay mandou uns 2 vídeos para mim, eu já tinha visto algumas pregações dele. O cara é rigoroso. Ele é rigoroso num ponto que eu digo, rapaz, o cara é testado. E ele não é pastor de 15, 20 pessoas, não. Ele é pastor de uma igreja grande, é um cara famoso já e rigoroso. Um youtuber também muito conhecido já, e eu fiquei besta. Jesus, irmãos, tem o seu remanescente aqui na terra. Jesus tem. O que a gente tem que fazer é obedecer a palavra dele para a gente fazer parte também. (24) Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são as minhas, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Aí Jesus continua dizendo que as palavras que as pessoas estão ouvindo não são as dele, mas são as do Pai que enviou. Por quê? Porque Jesus e o Pai formam um único Deus. Versículo 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Irmãos, uma coisa aqui também muito importante que Jesus nos disse. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. O que é que Jesus aqui está nos ensinando? Que é através do Espírito Santo, ou que é pelo Espírito Santo, na verdade, que nós entendemos as Escrituras, ao lermos, ao estudarmos as Escrituras. É o Espírito Santo que, na verdade, desde o princípio, ele já coloca dentro de nossos corações o desejo de lermos. E o mesmo Espírito Santo, ele ilumina nossas mentes para que nós possamos entender. E uma vez que o Espírito Santo ele nos faz entender as Escrituras, o mesmo Espírito Santo, quando a gente está no nosso dia a dia, trabalhando, até mesmo evangelizando, pregando como no momento desse, o Espírito Santo que outrora, que noutro momento, ele nos faz entender, ou nos fez entender as Escrituras ao lermos. Ele agora, ele faz com que a gente venha ler novamente e nos fazer lembrar, ou abrir a nossa mente, iluminar mais uma vez, para que nós venhamos entender e nos fazermos lembrarmos de tudo aquilo que nós já lemos noutros momentos. Então, irmãos, é através do Espírito Santo que nós entendemos. Sempre aqui, quando estou pregando, falo acerca de estudo teológico. E até o diácono Josvaldo, ele conversou umas 2 semanas que ele conversou comigo, que era bom explicar aqui o que é estudo teológico. Eu já tinha explicado algumas vezes, mas não custa nada explicar novamente.
Até porque existem muitos ensinadores por aí, ou, abre aspas, ditos ensinadores, e em Riachão está cheio, e tem um em especial que está metendo a lenha em quem estuda as Escrituras. Um homem desse é um anticristo, é um agente de Satanás na terra, porque Jesus, em toda a Escritura, ele vai incentivar os seus servos a estudarem a Bíblia, a estudarem. Como é que eu vou conhecer a Deus, a Jesus, se eu não estudo? Eu vou dar um exemplo a vocês. Se porventura a gente vai trabalhar numa empresa, lá em Campina Grande. Todos que estão aqui vai trabalhar numa empresa. E quando a gente chega naquela empresa lá, a gente chega, e aí, como é que é? Não, vocês vão trabalhar aí, pode cada um procurar o que fazer. Oxê, isso vai dar certo? Aí quando no final do dia, chega o dono. Fizeram o quê? Não, a gente não fez nada, cada um procurou fazer alguma coisa aqui. Com certeza a gente não vai fazer o que o dono quer que a gente faça. Por quê? Porque a gente não teve conhecimento. No caso aí o dono estava errado, né? No caso o dono estava errado. Todavia, relacionado que a Bíblia Sagrada, agora se o dono ele colocasse uma pessoa ali e falasse, você oriente cada pessoa que vem trabalhar aqui e diga o que cada uma deve fazer. Aí sim a gente ia fazer realmente o que era correto. Por quê? Porque a gente tinha orientação. Mas se nós não tivéssemos orientação, como é que nós iríamos fazer o correto? Da mesma forma, irmãos, em relação a obedecer a Deus. Como é que eu vou obedecer a um Deus que eu não tenho uma mínima ideia de quem é Ele? Como é que eu vou fazer a vontade de Deus, falar sobre Ele para outras pessoas se eu não conheço Ele como realmente Ele é? Então, irmãos, o que é estudo teológico? A palavra teologia, teo, é Deus, logia, doutrina, que fique na mente de cada um que aqui está, que eu acho que a maioria já sabe, e essas pessoas que propagam aí, que não é para se estudar as Escrituras, a palavra não é para se estudar a teologia, a palavra teo é Deus, e logia, doutrina. Portanto, teologia é nada mais, nada menos do que a doutrina de Deus. Um exemplo, na congregacional, para a pessoa ser pastor, ele tem que ter habilidade para ensinar. Se ele não tiver habilidade para ensinar, ele não é pastor nunca. E isso aí está certo, irmãos. Isso aí está certo, porque uma das principais funções do pastor é ensinar. É ensinar a palavra. E esses pastores, irmãos, eles ficam dizendo o seguinte: não, Jesus vai nos dar na hora. Dá não, irmãos, porque Jesus disse aqui, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. No caso, ele falou para os discípulos, queria ensinar a eles todas as coisas, e no caso, se referindo depois da morte e ressurreição de Jesus e a ascensão aos céus, e fazer eles lembrarem de tudo que Jesus já tinha dito a eles. No nosso caso, o Espírito Santo, ele vai iluminar a nossa mente para entendermos as Escrituras, e depois o mesmo Espírito Santo, ele vai fazer com que a gente se lembre para pregarmos. Agora, como é que o Espírito Santo, irmãos, ele vai me fazer lembrar daquilo que eu não aprendi com ele? Como é que o Espírito Santo vai me fazer lembrar daquilo que eu não aprendi com ele? Me diz uma coisa, tem lógica isso? É por isso que esses pastores que dizem isso e têm essa opinião, na verdade são preguiçosos para estudar as Escrituras. E porque são preguiçosos, eles não querem que ninguém estude, porque se alguém estudar, eles vão ficar inseguros dentro da igreja. Irmãos, e a consequência disso, esses pastores ensinarem
ensinamentos anticristãos. Parece uma mentira o que eu vou dizer aqui agora. Mas está Gilberto ali, que outro pastor contou a Gilberto em Riachão, que uma coisa que está como pastor em Riachão, ele disse a um membro da sua igreja, que ele poderia pegar a sua esposa, trocar de roupa e diz para onde? Para o forró. Para o forró. Pode ir, irmãos, não tem nada de errado aí não. Não tem nada de errado aí não. E disse mais, disse que Deus está lá no Parque do Povo, Deus está nos bares. Agora, um anticristo desse, o que é que ele tem de Cristo? Se ele tivesse estudado as Escrituras, ele explicava, irmãos, Deus é onisciente, Deus é onipotente, onipresente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, a presença de Deus, verificando o que acontece e o que não acontece. Agora, Deus não está lá, se manifestando a sua santidade, não. Exemplo, Deus agora, Ele está lá no Hades. Ele está no Hades, que é uma antessala do inferno, castigando aquelas pessoas que morreram sem Cristo. Agora, naqueles que amam a palavra de Cristo, Jesus diz que Ele e o Pai virá para essas pessoas e se revelará a Ele, ou seja, se manifestará nele, em santidade. Se ele tivesse estudado teologia, estudado a Bíblia Sagrada, ele dizia, ele sabia explicar isso. Agora, como é leigo, e além de ser leigo, porque isso não é um problema, irmãos, ser leigo não, o problema é o cara ser agente de Satanás na terra, dizer que Deus está lá no Parque do Povo e não explicar, dizer que Deus está num bar. O que é que as pessoas vão fazer? Então, bora. Agora eu lembrei de uma música que eu, de bar em bar, tomando cerveja, caindo, levantando, só faltou cantar isso, irmãos. Isso foi ensinado na igreja. Estou mentindo, Gilberto? E esse pastor contou a Gilberto, falou, eu vou falar com ele, já mandei áudio, já mandei mensagem, já liguei, e ele não me atende, porque disse a um irmão dele para fazer isso. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é o caos do absurdo. E só tem um detalhe, viu? Só tem um detalhe. Ninguém nem pense que vai calar a minha boca e calar a boca dos servos de Deus que ele levantou, não. Eu já escutei, eu já disse muito quando era do mundo o seguinte, meu amigo, se você quiser calar a minha boca, você pega uma pistola, de preferência uma 12, e de repetição, que se chama escopeta, o nordestino chama de 12, e dispare todo em mim. Mas se tratando agora do evangelho, nem se ele quiser pegar, porque a única forma de eu me calar, é se eu quiser pecar contra Deus e não me arrepender, aí Deus ele se afasta de mim, me castiga e me espera no julgamento final. Porque quem me levantou foi Deus, como quem levantou certos servos aqui foi Deus, e não há quem possa calar. Uma coisa que eu peço a Cristo é que Ele me dê intrepidez, ou seja, mesmo em face de morte, de perseguição, de hostilidade, eu pregue a palavra dEle, doa quem doer. Os caras ofendem a Deus todos os dias, aí eu vou me preocupar com embaixadores do inferno aqui, se estão gostando ou não? Fala sério, rapaz, fala sério. Isso é um absurdo, irmãos, o cara ensinar uma coisa dessa, e a igreja lá, eu não vou dizer o que ele ensinou na igreja aqui, porque faz vergonha. Depois, se alguém aqui dos homens quiser me perguntar, me perguntem. Eu não vou dizer porque faz vergonha o que ele disse com as mulheres lá, o que elas podem fazer. Depois, se algum dos homens aqui quiser me perguntar, me perguntem. E vocês dizem as suas mulheres se quiserem. Agora, eu mesmo tenho vergonha de dizer. Eu tenho vergonha, e esse cara ensinou isso pregando na igreja. E está lá, é pastor. Ou pelo menos se intitulou, né?
Esse aí nem mercenário é. Esse aí é embaixador do inferno na terra. Aquele que me ama, não, 25. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Ou seja, é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente. Na verdade, é o Espírito Santo que no começo coloca em nossos corações o desejo de lermos as Escrituras, faz com que a gente entenda a mesma, e depois, irmãos, o Espírito Santo nos faz lembrar, quando nós estamos falando das Escrituras, daquilo que Ele já nos ensinou. Versículo 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Irmãos, essa é a promessa de Jesus. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Irmãos, qual é a diferença da paz de Jesus para a paz do mundo? A paz do mundo, irmãos, é uma paz que ela traz uma falsa contentação. A gente vê constantemente aí, pessoas eles estarem dizendo que estão em paz, porque estão de bem com suas famílias, estão com seus empregos, estão vivendo um momento agradável em suas vidas, e eles dizem que têm paz, e em parte eles estão certos, e na verdade eles estão tendo paz, e quem proporciona isso ainda é Deus, pela sua graça comum. No entanto, a paz de Jesus, que excede todo entendimento, a paz de Cristo que excede todo entendimento, é uma paz diferente. Mesmo nos momentos difíceis de nossas vidas, nós sentimos paz em nossos corações. Quem aqui, irmãos, já não teve a experiência, porque já tive inúmeras vezes, e acredito que vocês também tiveram inúmeras vezes, de estarem passando por momentos difíceis, por momentos de dificuldades, e naqueles momentos ali, oramos a Jesus, e de repente, irmãos, veio aquela paz, em meio a uma tribulação, e a gente vem até para o culto e canta a Cristo e canta alegre, e não é triste não, e quem prega, prega, quem dá uma saudação, e passa a paz do Senhor, irmãos. E quando para pensar, diz, eu estou passando por uma dificuldade, mas agora vem essa alegria, essa paz, é porque é a paz de Cristo, irmãos, que está em nós. Não é uma paz que depende das circunstâncias, não é uma paz momentânea, por mais que a gente venha se aperrear aqui em alguns momentos, que a gente se aperreia. A gente se aperreia, irmãos, também. A gente se perturba. Aperreia é bem nordestino, né? Mas a gente é nordestino mesmo. Tem que ter esses nordestês mesmo. A gente se perturba, a gente se aperreia, mas sempre nesses momentos, irmãos, a gente orando a Deus, a gente sente aquela paz que só Cristo, irmãos, pode nos proporcionar. Glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso bendito Cristo, que concede essa paz a nós, que nos deixou essa paz. Portanto, irmãos, nesses momentos, tanto eu como vocês, nesses momentos difíceis, nós temos que buscarmos essa paz, orarmos a Deus, depositarmos todas as nossas angústias, tribulações, ansiedades nos pés do nosso Deus. E essa paz, irmãos, que excede todo entendimento, ela estará conosco. Deixo a paz a vocês, versículo 27, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.
Olha o que Jesus diz: não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. 28. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Irmãos, os testemunhos de Jeová amam citar só essa parte final do versículo, na verdade, todo o versículo 28, principalmente a parte final, onde o próprio Jesus Cristo, ele vai dizer que o Pai é maior do que ele. Irmãos, como sempre eu tenho ensinado, que a Bíblia Sagrada, ela tem que ser interpretada corretamente e dentro do contexto dela mesma. A gente não pode pegar um exemplo, um versículo, e tirar aquele versículo do seu respectivo contexto imediato. O que é o contexto imediato? Os versículos anteriores, antes, e os versículos posteriores, depois. Porque se a gente tirar, a gente vai criarmos um monte de heresias que a Bíblia não quis dizer aquilo. Um exemplo, Petrônio deve lembrar disso. Petrônio dirigiu um trabalho com o irmão Adão, lá na Barriguda, e quando eu sempre ia visitar, sempre que eu dirigia um trabalho com o Petrônio, o irmão Adão ia visitar muito. Quando eles dirigiam juntos, eu só vivia também mais eles. Era o trio da pesada. E eu lembro muito bem que uma vez o filho do irmão Adão, pequenininho ainda, o Adilson, ele pegou, lá tinha poucas pessoas para dar oportunidade, era uma congregação, ele pegou e fez assim: disse Jesus, disse os antigos, odeie o seu inimigo. Aí fechou, amém. Ele criança ainda, a gente dava porque eu levava bem umas 5 crianças lá para a igreja, na Bela Vista, no templo. Esse acontecimento foi lá na Barriguda, mas no tempo que eu era da Bela Vista, eu levava um monte. E eu já me preparava porque eles diziam um bocado de coisa. Teve uma vez que um disse lá que ele escutava eu dizendo, uma criancinha, rapaz, filho do blogueiro Lidivan. Ele escutava eu dizendo que a gente não pode depositar nossa confiança em igreja, em irmão, mas sim em Deus. Aí ele pegou, lendo ele falou assim: irmãos, a gente não pode, a gente não deve seguir igreja, a gente não deve seguir homens, a gente não deve seguir denominações, a gente não deve seguir o evangelho. Aí eu fiquei assim, eu falei: Romo, e a gente vai seguir o quê? Aí eu digo que ele terminasse ligeiro para dizer o quê? Que não é isso que ele queria dizer. Aí eu falei: irmãos, ele não queria dizer isso não, a gente deve seguir a Jesus sim. E esse menino lá, o Adilson, ele falou assim: odeie o seu irmão, odeie o seu próximo. Fechou e disse amém. Aí já era hora de eu pregar. Quando eu fui pregar, eu falei: irmãos, eu vou ler o texto completo aqui do Sermão do Monte. Aí eu li aquela perícope por completo, onde Jesus falou: os antigos dizem, odeiem o seu irmão, odeiem o seu inimigo, mas eu, porém, vos digo, amem o seu inimigo, e se ele tiver fome, dê de comer. Aí se eu não tivesse explicado, uma pessoa que não é crente está vendo, até Jesus já disse, a gente tem que odiar os inimigos. Da mesma forma aqui, irmãos. Se um testemunho de Jeová pegar uma pessoa despreparada, vai dizer: olha, Jesus está dizendo que Deus é maior do que ele. Jesus está dizendo que Deus é maior do que ele. Mas, na verdade, em toda a Escritura, a própria Bíblia vai dizer que Jesus e Deus são pessoas distintas, mas têm a mesma essência, têm a mesma natureza, têm a mesma autoridade. O próprio Jesus, no início do capítulo 14, ele diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E Jesus vai dizendo, exemplo, versículo 6, do capítulo 14, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai,
Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, ou seja, Deus, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, mas o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Está vendo, irmãos? Isso no mesmo contexto, no contexto imediato. No contexto imediato, Jesus vai explicar. Então, irmãos, aí alguém pode perguntar, então você agora vai se virar para explicar o que é que Jesus quis dizer aqui. Jesus quis dizer o que ele disse. Jesus quis dizer o que ele disse. Vou ler novamente. Versículo 28. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Mais uma vez aqui também, irmãos, vamos pontuar isso aqui, ou aprender, que Jesus sempre diz que vai enviar, pedir ao Pai para que o Pai envie o Consolador, envie o Espírito Santo. Mas Jesus, mais uma vez aqui fala: vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Ou seja, ele vai voltar, agora só que no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa distinta de Jesus, mas tem a mesma natureza de Jesus. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus, o que ele quis dizer aqui foi o seguinte, foi o que ele disse mesmo, que o Pai era maior do que ele. Deixa eu explicar. Irmãos, Jesus, quando esteve na terra, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ou verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Jesus, como Deus, por várias vezes ele disse: eu e o Pai somos um. Como exemplo, João capítulo 10, versículo 30, se eu não me engane. Como os versículos que eu li agora, há poucos instantes, Jesus falou que ele está no Pai e o Pai está nele. E quem vê o Pai, vê ele. Só que Jesus, como homem, aqueles que foram à escola bíblica aqui, ao trimestre passado, uma boa parte aqui foi, aprendeu que Jesus, como homem, ele sentia as mesmas fraquezas ou necessidades que nós temos. Todavia, ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Mas ele sentia as mesmas necessidades que nós temos. Só que, claro que na natureza de Adão, antes de pecar. Jesus, ele como homem, foi necessário ele aprender as Escrituras, ele aprender a ler, ele aprender as Escrituras e interpretar a mesma como homem. Como homem, Jesus, ele se cansava. Imagina só, naquele mesmo corpo de Jesus, habitando duas naturezas, a natureza divina tinha criado todas as coisas, porque João começa assim o Evangelho: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou como diz a Almeida Revista Corrigida, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele continua, todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se fazia. Só que ele, como homem, ele se cansava, ele andava, ele cansava, ele tinha fome, e portanto, como homem aqui, Jesus falou: vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ele, como homem, ele era menor do que o Pai, porque ele era homem. Agora,
que fique bem claro, nesse corpo de Jesus habitava duas naturezas, uma humana, que ele disse isso, e a outra divina. Acredito que os irmãos entenderam, né? Na condição de filho. Na condição de filho. Se você conversar com o testemunho de Jeová, a primeira coisa que ele vai querer mostrar é isso aqui. Olha, Jesus disse isso aqui. Você vai discordar de Jesus? Então você é mais poderoso e mais importante que Jesus. Eles dizem logo isso. Aí eu convidei uma vez, foi até umas jovens que foi lá em casa, que, coitada, não tinha habilidade de nada, só sabia aqueles versículos decorados. Eu falei, vamos ler o texto por completo. Quando eu comecei a ler, aí foram trocar logo de assunto, foram para outro texto, lá em Pedro. Aí eu disse, vamos ler o texto também. Quando eu comecei a ler, elas têm uma tática, que todos têm isso, eles começam a se invocar, e começam a levantar a voz, começam a ficar bravos, e dizem assim, faça um negócio, a gente não quer mais negócio com você, e vai embora. Eles vão embora, parece que estão brigando. Já é costume deles, mas é uma tática para eles não ouvirem a verdade. Versículo 19. Versículo 29. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. O que ele disse? Exatamente que iria para o Pai. Que iria para o Pai, e eles deveriam ficar contentes. Tanto isso como tudo que ele disse anteriormente também. Versículo 30. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Quem é o príncipe deste mundo? O cara de borracha, o Satanás, o diabo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. Irmãos, isso é muito importante também a gente aprender. Jesus, ele disse que iria para o Pai. Jesus tinha dito noutras ocasiões que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Aqui, mas bem detalhado, Jesus disse que iria para o Pai. Aí Jesus fala, já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, se referindo a Satanás. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Ou seja, o que é que Jesus disse? Ele disse que iria morrer, que iria para o Pai, mas ele deixou bem claro que Satanás estava vindo, mas Satanás não tinha nenhum direito sobre Jesus não, ou seja, a morte de Jesus não foi porque Satanás planejou Jesus morrer e castigar Jesus daquela forma não, pelo contrário, o próprio Deus, como em Atos capítulo 5, se eu não me engane, a Bíblia vai dizer que Deus pré-ordenou, ou é 4 ou é 5, Atos é capítulo 4 ou é capítulo 5, que Deus pré-ordenou a morte de Jesus Cristo. Foi tudo pré-ordenado, planejado por Deus. E Jesus deixa bem claro aqui que Satanás não tem direito algum sobre ele, ou seja, poder algum. Mas pelo contrário, ele fala, todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou, ou seja, ele diz que vai morrer, mas Satanás não tem direito sobre ele, e ele diz que é preciso que o mundo saiba que ele ama o Pai e que faz tudo o que o Pai ordena, ou seja, a morte dele, a ida dele até o Calvário, foi ordem de Deus Pai, para que ele fizesse aquilo ali e pagasse o preço por toda a humanidade. E diz Jesus terminando, levantem-se, vamos-nos daqui. Portanto, que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele aplique as suas leis aos nossos corações, e fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus.